Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e a que horas. Agora, acomode-se, coloque os fones de ouvido e tente não ser dominado pelo medo. Eu sempre fui um cara reservado, daqueles que passa mais tempo navegando na internet do que vendo a luz do sol. Para mim, o refúgio sempre esteve nas histórias de terror. Não era só entretenimento, era uma válvula de escape para o tédio da vida real. Foi nesse clima que entrei para um grupo do Facebook chamado Arquivos do Medo. Lá, a gente compartilhava lendas urbanas, filmes antigos e de vez em quando uns relatos que juravam ser verdadeiros. O que eu não esperava era que ali encontraria a mulher que mudaria tudo, me forçando a encarar um terror que não estava em nenhuma tela. O nome dela era Clara. Desde o momento em que vi o perfil dela, senti uma atração estranha. A foto, um selfie em preto e branco, mostrava uma garota de cabelo escuro, com um olhar que parecia carregar o peso de 1000 segredos. Não era um olhar triste, mas profundo, intenso demais para uma foto de rede social. Ela participava ativamente das discussões, sempre com comentários perspicazes e sombrios, às vezes até macabros. Lembro da primeira vez que ela me mandou uma mensagem privada, depois que comentei sobre um filme B que só eu parecia conhecer. Foi um papo rápido, mas o jeito que ela escrevia, com uma formalidade quase teatral, me pegou de jeito. A conversa se estendeu por dias, depois semanas, e foi ficando cada vez mais pessoal. Ela era reservada sobre a vida, mas aberta sobre medos e fantasias, e aquilo me fascinava. Eu sentia que Clara era a única pessoa que entendia de verdade a escuridão que eu apreciava. A gente se falava todos os dias, e eu mal conseguia esconder minha ansiedade a cada nova notificação. Em pouco tempo, a ideia de um encontro real começou a pairar. Eu tinha 20 e poucos anos, era ingênuo e cego pelo mistério dela. Quando finalmente sugeri, ela aceitou imediatamente, mas com uma condição que me causou um arrepio. Ela disse que queria me buscar de carro em um lugar que só ela conhecia. Uma experiência que combinaria com nosso interesse mútuo por coisas assustadoras. Eu devia ter percebido o aviso ali, mas a curiosidade e a atração eram maiores do que qualquer bom senso. Eu simplesmente disse sim. Marcamos de nos encontrar em uma noite de sábado, longe da confusão do centro, em um ponto de ônibus na beira de uma estrada escura. Eu estava com o coração na boca, mas me forcei a ir, convencido de que o máximo que poderia acontecer seria o encontro ser estranho e sem graça. Eu estava completamente enganado. Cheguei ao ponto na hora marcada. O local era deserto, cercado por mato alto e com cheiro úmido de terra molhada. Passaram-se uns 10 minutos e um carro preto e velho, um modelo que parecia ter saído dos anos 70, parou a poucos metros. O vidro escuro desceu lentamente e ali estava Clara. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, com um ar gótico chique, vestindo roupas escuras e discretas. Ela me chamou para entrar com um aceno, entrei no carro e me senti imediatamente deslocado pelo silêncio quase palpável. Ela dirigia com uma calma que contrastava com a minha ansiedade. Quando perguntei onde íamos, ela sorriu de canto e respondeu que era um lugar especial, onde o real e a fantasia se misturam. O passeio se alongou. Saímos da estrada principal e entramos em caminhos de terra batida, cada vez mais isolados. A luz dos postes desapareceu completamente. Depois de 20 minutos de escuridão total, chegamos a uma clareira. No centro, sob a luz fraca da lua, estava uma casa grande de madeira escura, com janelas quebradas e uma varanda prestes a desabar. Clara estacionou e me fez um gesto para sair. Entramos pela porta da frente, que rangeu com o toque. Lá dentro, a escuridão era quase total. Ela tirou uma lanterna da bolsa, iluminando um feixe fraco. O chão estava coberto de folhas secas. Em vez de subir as escadas, ela me guiou para a lateral da sala, onde havia uma porta de correr de madeira. Pediu que eu abrisse. O cômodo seguinte era um depósito com pilhas de caixas cobertas por teias de aranha. Foi ali, no canto mais escuro, que a luz revelou algo que gelou meu estômago. Uma mancha escura na parede, um rastro que parecia de sangue, e logo abaixo, uma pilha de roupas velhas e rasgadas. Empurrei as roupas com um pé tremendo. A luz revelou o que havia por baixo, os restos de um corpo humano em avançado estado de decomposição. O pânico me atingiu como um raio. Gritei,
dando um salto para trás. Olhei para Clara buscando uma explicação, mas seu rosto estava inexpressivo, os olhos fixos em mim. Quando me virei para correr, ouvi sua voz atrás de mim, não mais calma, mas um sussurro gutural. Ela disse meu nome, Bruno, e o som me paralisou. Quando me virei, o que vi fez meu sangue gelar. Clara não era mais a mesma. Sua pele tinha um tom cinzento pálido. Os olhos estavam injetados de sangue e lágrimas vermelhas escorriam por suas bochechas. Ela levantou um braço e me apontou, e a voz que saiu de sua garganta era o som arrastado de ossos se movendo. Misturado a um gemido de dor, foi bom ter companhia depois de tanto tempo morta. O terror me deu uma força que eu não sabia que tinha. Me lancei para frente, atravessando a porta de entrada. Corri como nunca tinha corrido antes, sem olhar para trás, em direção à mata escura. Só parei quando vi as luzes da estrada principal. Nos dias seguintes, procurei por ela na internet. Encontrei uma matéria de jornal datada de um ano antes. A jovem Clara havia desaparecido e sido encontrada morta semanas depois em uma casa abandonada, na mesma região onde eu estive. O assassino era um homem que ela conheceu em um grupo de terror online. A pessoa que eu conheci, que flertou comigo e me levou para aquele lugar, não era de carne e osso. Era o espírito dela preso ali. E o corpo que eu vi no depósito era o dela. Desde então, minha vida virou um pesadelo silencioso. Deletei minhas redes sociais, mudei de número, cortei todo contato com o mundo virtual, mas ela nunca se foi. Toda noite eu sonho com Clara. Ela não fala, apenas me encara com aqueles olhos vazios e vermelhos. Vamos para o segundo relato. Eu tinha acabado de me mudar para Porto Alegre, uma cidade que me recebia de braços abertos, mas que também guardava alguns segredos sombrios. Aluguei um apartamento charmoso no bairro Moinhos de Vento, com janelas enormes que me faziam sentir no centro de tudo. A mobília era toda nova, mas eu sentia falta daquela peça com história, sabe? Algo que quebrasse a monotonia do moderno. Decidi procurar no Facebook Marketplace e encontrei exatamente o que eu queria. Um relógio de pêndulo antigo, de madeira escura e com um mostrador craquelado que parecia ter saído de um filme gótico. O vendedor se chamava Ricardo Mendes. Ele era solícito até demais, contando detalhes sobre a história da peça e como funcionava. Tudo parecia normal, até que eu fiz a pergunta fatal sobre a entrega. Em vez de me dar um endereço, Ricardo me pediu uma foto da parede onde o relógio ficaria. Eu achei estranho, mas imaginei que ele só queria ver se combinava com o ambiente. Depois ele pediu uma foto do prédio. Para o Jeps não errar, ele disse: meu instinto gritou, mas eu ignorei. Estava fascinada demais pela peça. O pior veio quando ele confirmou o pagamento. Seu carro é o preto, estacionado na rua? Posso entregar e instalar para você. Meu corpo gelou. Como ele sabia do meu carro? Tentei cancelar a compra, mas ele insistiu em áudios com uma voz estranhamente forçada. É só um jeito de garantir que o relógio será bem cuidado. A forma como ele dizia bem cuidado me deu arrepios. Bloqueei o perfil dele, denunciei ao Facebook e pedi o estorno. Por 4 dias, vivi em paz, convencida de que tudo não passava de uma interação esquisita na internet. Um sábado à tarde, a campainha tocou. Pelo interfone, uma voz que eu conhecia, mas diferente ao vivo. Daniela, sou eu, o Ricardo do relógio. Trouxe para você. O medo me percorreu inteira. Como ele sabia meu nome e o meu apartamento? Eu não tinha dado essa informação. Tentei recusar. Não, obrigada. Já pedi o estorno. Ele respondeu com uma voz possessiva. Não vou levar de volta. Ele foi feito para sua casa. Olhei pelo olho mágico. Um homem alto de jaqueta de couro. Segurando uma caixa grande com o olhar vazio fixo na minha porta, ele começou a bater. Primeiro leve, depois com força. Sei que você tá aí, Daniela. É um presente. Liguei discretamente para a brigada militar. Enquanto eu sussurrava meu endereço no telefone, os batimentos na porta viraram chutes. A madeira do batente começou a estalar. De repente, um estrondo, a fechadura cedeu. A porta se abriu, revelando o Ricardo, ofegante, com olhos vazios e perigosos. Ele largou o relógio no chão com um baque surdo. Eu virei as costas e corri para o banheiro, fechando a porta com a chave. Ele chegou socando a madeira com uma força brutal, depois chutando. A porta vibrava. Encolhida dentro do box, tremendo, eu ouvi seus sussurros raivosos. Só queria que você ficasse com o relógio. Por que estragou tudo? Você sempre estraga tudo? Quando eu achei que tudo estava perdido, o barulho parou.
Ouvi sirenes e depois vozes autoritárias. Mãos para cima! Polícia! Um grito de raiva, sons de luta. Minutos depois, batidas calmas na porta do banheiro. Senhora, estamos aqui. Já o detivemos. Os policiais me explicaram. Ricardo Mendes era um assassino em série que rastreava mulheres através de anúncios de imóveis antigos. Ele usava desculpas para conseguir fotos das casas e mapear a rotina das vítimas. A minha denúncia no Facebook tinha levado a polícia até ele minutos antes que fosse tarde demais. Consegui o estorno, o apartamento foi reparado, mas uma parte de mim ficou naquele banheiro. Cada vez que a campainha toca, é um gatilho. Eu checo o olho mágico 3 vezes antes de abrir para qualquer um. Eu sei que eu sou segura, mas meu corpo ainda reage àquela tarde de sábado. O som de batidas fortes me faz congelar. É o preço que eu pago por ter quase sido a próxima vítima do relógio da morte. Eu sobrevivi, mas carrego a cicatriz silenciosa daquele olhar vazio. Vamos para o terceiro relato. Sempre fui uma garota reservada, sabe? Daquelas que preferem a companhia de um bom livro à agitação de uma festa. Mas essa solidão acabou me empurrando para um refúgio perigoso. A internet. Foi durante uma madrugada de insônia que eu me deparei com o perfil de uma garota chamada Camila. A foto dela mostrava um sorriso largo, cabelo castanho nos ombros, o completo oposto de mim. E justamente por isso eu me senti atraída. Eu precisava de uma amiga, alguém que me tirasse daquela rotina monótona. Nós começamos a conversar. Primeiro, eram só mensagens curtas, mas logo evoluímos para conversas super profundas. Eu contei tudo sobre a minha vida, meus medos, minhas frustrações, e ela fez o mesmo. Em poucas semanas, a gente já era melhores amigas virtuais. Depois de um mês conversando todos os dias, a Camila me convidou para visitá-la. Ela disse que morava numa cidadezinha afastada, mas que valeria muito a pena. E ainda prometeu que faria a minha sobremesa favorita. A empolgação de finalmente conhecer essa pessoa tão importante falou mais alto que qualquer outra coisa. Eu arrumei a minha mala, achando que estava embarcando numa grande aventura. Mas na verdade, eu estava indo direto ao encontro do meu pior pesadelo. Foram 4 horas de ônibus até chegar na rodoviária da cidade, que era bem menor do que eu imaginava. Tentei ligar para Camila, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Achei estranho, mas decidi pedir um carro por aplicativo. Foi aí que um carro preto parou bem na minha frente. Um homem alto, com um sorriso meio forçado, desceu e se apresentou como o pai da Camila. Ele disse que ela teve um imprevisto na faculdade e que ele tinha vindo me buscar no lugar dela. A explicação pareceu razoável na hora. Então eu entrei no carro. Durante o trajeto, ele começou a fazer umas perguntas muito estranhas. Queria saber da minha vida amorosa, se eu era uma garota sozinha. O jeito que ele me olhava pelo retrovisor me dava arrepios. Quando chegamos, a casa era sombria e completamente isolada. Não tinha nada a ver com as fotos que a Camila postava. Um cheiro forte de mofo, misturado com desinfetante, tomava conta do ar. Eu tentei ligar para Camila de novo, mas nada. Sem sinal. O pai dela voltou com 2 copos d'água e começou a contar umas histórias sobre a filha que simplesmente não batiam com o que eu sabia. De repente, ele se inclinou na minha direção e disse: "Por que uma garota tão bonita como você está tão sozinha? Não sente falta de um homem para te proteger?" Naquele momento, uma certeza gelada tomou conta de mim. Eu estava numa armadilha. Num impulso, inventei uma emergência familiar. Ele se levantou, falando que ia me levar de volta para a rodoviária. Mas quando chegamos na porta, ele a trancou com uma chave que tirou do bolso. A máscara do pai gentil caiu completamente. "A Camila não vai vir", ele disse com um olhar vazio. A Camila nunca existiu. Era eu o tempo todo. Então, ele puxou uma faca de cozinha. O medo me paralisou por um segundo, mas eu lembrei de uma janela que tinha visto no fundo do corredor. Enquanto ele se vangloriava de como tinha me manipulado, eu corri. A trava da janela estava enferrujada, mas com adrenalina. Eu a quebrei com toda a minha força e pulei, caindo num canteiro lá fora. Levantei com o joelho sangrando e corri pelo quintal, ouvindo os gritos dele atrás de mim. Entrei no meio do mato, rezando para encontrar a estrada. Depois de 20 minutos de puro pânico, tropecei numa cerca de arame farpado e caí no acostamento da estrada principal. A casa estava escondida pela vegetação. Eu caminhei apressadamente até avistar uma viatura da polícia. Desabei em lágrimas
aos pés dos policiais. Descobri que o nome dele era Carlos Silva, de 52 anos, e ele tinha um histórico de crimes usando perfis falsos. A Camila era só uma isca muito bem elaborada. Ele foi preso naquela mesma noite, ainda com a faca na mão. Eu voltei para casa, mas a experiência me mudou para sempre. A sensação de que o perigo pode se esconder atrás de um sorriso numa tela nunca mais me abandonou. Hoje, eu evito a internet. A solidão que eu tanto detestava agora me parece um preço justo a pagar pela segurança. Eu me tornei desconfiada, cautelosa. Embora eu tenha sobrevivido e o Carlos esteja preso, a sombra da Camila ainda me persegue, me lembrando constantemente, nem todo mundo online é quem diz ser. Vamos para o quarto relato. Hoje em dia, com tudo que a gente posta online, é normal o Facebook mostrar aquelas lembranças sugeridas, sabe? No começo eu até gostava, era legal rever fotos antigas de viagens, dar risada de umas roupas esquisitas que a gente usava, uma nostalgia inofensiva, pelo menos era o que eu pensava. Há mais ou menos 1 ano e meio, eu estava tranquilo no sofá quando a notificação apareceu no celular. Cliquei e vi uma foto que me deu um frio na espinha. Era eu, abraçado a uma moça que eu nunca tinha visto na vida, num lugar que eu não reconhecia. Meu cabelo estava diferente, a roupa não era meu estilo, mas o rosto era inegavelmente o meu. Na hora pensei que fosse um bug, que o algoritmo tinha misturado contas. Eu ri, comentei com meu irmão que o Facebook estava louco, deletei a foto e segui em frente. Mas no dia seguinte, outra lembrança, e depois outra e outra. Não era mais uma foto isolada. Era uma sequência de uma vida que não era minha. Eu e um casamento desconhecido, numa praia paradisíaca onde nunca estive, em frente a um hospital com uma expressão de cansaço. As fotos pareciam reais demais, a qualidade, a luz, tudo perfeito, mas não eram minhas memórias. Comecei a ficar desesperado. Chequei os metadados e descobri algo aterrorizante. Outros perfis postavam exatamente as mesmas fotos, no mesmo lugar e na mesma hora, mas com rostos diferentes. Tentei apagar minha conta inteira, mas no dia seguinte, ela estava lá, restaurada, com novas lembranças me esperando. Minha rotina virou uma caça obsessiva. Eu não dormia direito, ficava acordado de madrugada, atualizando o feed, esperando a próxima postagem. O pior era a perfeição da falsificação. Meu sorriso, minha voz em vídeos curtos, meus gestos, ninguém desconfiaria que era mentira. Comecei a me afastar dos meus amigos, com medo que eles vissem meu perfil e me perguntassem sobre aquelas festas e viagens que eu nunca fiz. Inventei que estava fazendo uma desintoxicação digital. Procurei especialistas em segurança digital. A resposta era sempre a mesma. É um deepfake muito avançado. Seu caso é o primeiro que vemos com essa recorrência. Um dia, notei um detalhe assustador. Em várias fotos, as pessoas ao meu redor tinham um olhar vago como figurantes mal editados. Mas uma foto de um enterro, sim. No enterro, uma mulher olhava diretamente para a câmera com uma expressão de pânico puro. Pesquisei incansavelmente e encontrei o perfil real dela. Se chamava Mariana, de uma cidade pequena. Hesitei um dia inteiro, mas tomei coragem e mandei uma mensagem. A resposta veio em um áudio trêmulo. Sei quem você é. Você precisa ver isso de perto. Vem agora, mas não use seu celular. Ignorei o aviso e parti imediatamente. Durante a viagem, as lembranças surgiam em tempo real. Fotos minhas nos lugares por onde eu acabava de passar. Desliguei o celular, mas a sensação de estar sendo observado não passava. Encontrei a Mariana num café vazio. Ela estava pálida, tensa, ela sussurrou. Na minha lembrança sugerida, era meu pai que tinha morrido, não um parente distante. E a pessoa ao meu lado era meu marido, mas com um rosto diferente. Ela então me explicou o horror por trás de tudo. As redes sociais estavam criando vidas alternativas, usando nossas imagens como avatares em narrativas simuladas. E aí ela me mostrou a pior lembrança de todas, uma foto do meu corpo estendido no chão. A legenda dizia em memória de "Veja isso", disse ela, pegando um celular antigo. Era a mesma foto, mas o corpo era de um homem barbudo, e a legenda era diferente. Este foi seu último dia. Depois, a rede o descartou e colocou você no lugar. Naquele instante eu entendi. Nós éramos peças descartáveis em um quebra-cabeça digital. A rede testava qual versão de vida era mais interessante. E aquela foto era o aviso de que o meu avatar seria o próximo a ser descartado. Mariana e eu combinamos de apagar tudo.
Facebook, Instagram, qualquer rede com nossos rostos. Formatei meu computador, deletei todas as minhas fotos, prometi nunca mais usar câmeras. Hoje só uso o WhatsApp para o essencial. É um alívio, mas a paranoia nunca me deixou de verdade. Às vezes recebo notificações de amizade de pessoas desconhecidas com textos que parecem ter sido tirados do meu perfil antigo. São ecos, me lembrando que aquela versão de mim continua lá, vivendo a vida que eu não tive coragem de viver. Sempre que vejo alguém tirando uma foto perto de mim, sinto um frio na espinha e penso, será que estou alimentando outro avatar? Sei que o meu de carne e osso um dia vai desaparecer, mas a minha memória sugerida, essa cópia, vai flutuar para sempre na rede, uma versão mais interessante e mais viva do que eu jamais fui obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias. Até a próxima!